Fala galera, Zidane de volta ao Real Madrid, quem diria, hein? A grande notícia do mês, do início de ano, uma surpresa gigante, uma bomba, porque seria muito difícil imaginar essa situação acontecendo. A saída do Solari era meio óbvia, sendo agora, sendo no final da temporada, era apenas uma questão de tempo para ter essa definição. Agora, o Zidane não aparecia entre os cotados ou entre as possibilidades reais, pensando assim de uma forma mais pé no chão. Afinal de contas, acabou de terminar o ciclo dele no Real Madrid e ele saiu porque quis, né? Ele saiu justamente por enxergar esse fim de ciclo. E aí tem vários caminhos possíveis para a gente ir nessa história. Primeiro o Zidane me parece um cara muito tranquilo, muito até desapegado em relação à imagem dele como um gênio que foi jogando bola, porque ele não tem o menor problema em colocar, não digo tudo a perder, porque obviamente a história dele já está escrita das duas formas, como jogador e como treinador, mas é a segunda vez que a gente pode questionar para ele o seguinte: mas você, a troco do quê? O que você tem a ganhar com essa decisão? Porque não pode não arranhar a sua imagem de alguma forma, a relação com o clube que sempre foi a melhor possível. E por que é a segunda vez, né? Porque quando ele chega para ser o treinador, verdade, era o início de carreira, uma nova empreitada dele, tentando ser treinador, trabalhava na base e assume o time principal. Já dava para fazer esse questionamento porque foi um jogador genial, com sucesso no clube, já como ídolo do clube. E assumiu o posto como treinador. A gente já viu isso acontecer em outros lugares pelo mundo, de um ídolo acabar se desgastando um pouco, ter a imagem um pouco comprometida, mesmo que não apague o que ele jogou bola. Mas agora é até um segundo nível disso, porque ele chega, assume no meio da temporada, ganha 3 Champions seguidas, sai por cima, sai na melhor situação possível para ele. Ali era o momento de zerar a carreira, de chegar e falar: cheguei, assumi no meio da temporada, ganhei a Champions, tive mais 2, ganhei 2 Champions. Pronto. Feito, não preciso mais provar nada e não preciso mais me preocupar com o Real Madrid em relação à imagem. Ele já estava com o lugarzinho dele garantido ali entre os maiores como jogador e como treinador. Só que ele resolve aceitar esse desafio de novo, né? E isso talvez seja o maior choque para mim, porque não é uma situação tão simples e ele sabe onde ele está se metendo. E ele também parece um cara inteligente o bastante para saber o tamanho do que ele vai ter pela frente, porque é verdade, uma coisa seria fracassar, entre aspas, ou perder numa temporada depois de vários títulos seguidos, na continuidade de um trabalho. Ele já viu isso acontecer dentro do próprio Real Madrid, se a gente olhar um caso mais recente, o Ancelotti. O Ancelotti, depois da Champions em 2014, para mim o melhor nível que o Real Madrid atingiu com o Ancelotti no comando foi no segundo semestre de 2014, depois do título daquela Champions. O Real Madrid, naquela primeira metade da temporada de 2014-2015, jogou o seu melhor futebol na era Ancelotti. Só que não acabou campeão e ele foi mandado embora. E simples assim, porque na era Florentino Pérez isso acontece muitas vezes. E o Zidane poderia ser mais uma vítima, por maior que seja o jogador, o treinador e etc., poderia ser mais uma vítima disso, porque a gente está falando de um clube que tem essa sede por títulos e não importa muito o caminho para chegar lá. O que importa é o título que vai ganhar no final da temporada. E agora ele volta numa outra situação, né? Agora ele pega um elenco parecido com o que ele teve, extraiu demais daquele elenco, agora ele pega o mesmo grupo, mais velho obviamente, só que com um desgaste, com outro nível de expectativa. Ele pega um grupo abalado por trabalhos que não deram certo, com Lopetegui, com Solari na sequência. Então ele pode partir de um princípio de que ele não vai ter que sustentar, defender título atrás de título. Ele vai tentar resgatar. E aí tá uma curiosidade para mim. Qual vai ser a ideia nesse processo? Por quê? Uma coisa foi quando ele chegou e ele pegou um grupo recheado de grandes jogadores já consolidados, num estágio muito bom dentro da carreira e extraiu muito deles. Para mim, o grande mérito do Zidane foi justamente sendo o cara que entendendo muito de vestiário, entendendo muito de relação entre jogador e treinador, ele conseguiu aparentemente deixar todo mundo à vontade para que essa qualidade individual, esses talentos aparecessem em campo. Não foi exatamente o maior estrategista, não foi o treinador com um olhar mais tático para a coisa, mas ele soube extrair dos jogadores bastante. Principalmente nos jogos grandes, e é até uma diferenciação que eu faço. O Real Madrid do Zidane foi um Real Madrid que constantemente crescia em jogos grandes, não necessariamente um time que constantemente jogava bem. Aliás, para mim, até se a gente for fazer uma avaliação do trabalho do Zidane no Real Madrid,
Foram 3 anos seguidos ganhando a Champions, mas para mim foi no máximo um semestre em que o time realmente convenceu em bom nível com regularidade, que foi o semestre do título do Campeonato Espanhol. Então eu tô falando ali do primeiro semestre de 2017, quando ele acha a opção do Isco variando para o losango no meio-campo, e o Isco como esse 10 dá uma outra cara. Mais do que isso, quando ele consegue explorar elenco e aquele time reserva do Real Madrid era forte e ele rodou muito dentro da temporada com reservas que faziam a diferença. Então, era o Isco entrando e saindo, mas era o Morata entrando e saindo, era o Rames entrando e saindo, e aquele time reserva rendeu muito bem. O Real Madrid desconstruiu, perdeu isso nos últimos anos, até por uma visão de janela de transferências. Então muitos daqueles reservas importantes foram embora. Eu não estou nem entrando ainda na questão de Cristiano Ronaldo, de time titular não, mas aquele elenco deixou de existir, e o Real Madrid passou a sofrer isso, a sentir isso, não só na hora de suprir e na hora de rodar elenco, mas na hora também de ter que compensar a saída de um homem-gol como foi o Cristiano Ronaldo. Então já era, mesmo com o Cristiano Ronaldo na temporada passada, um time que a gente poderia discutir a falta de gols dentro do elenco, dentro das opções. Agora mais ainda, isso ficou evidente nessa temporada sem o Cristiano Ronaldo. Então eu tenho uma grande curiosidade para saber até que ponto vai a ideia do Zidane. Ele, obviamente, é um cara capaz de extrair muito, de fazer esse time crescer nos momentos grandes. Isso é o que o Real Madrid quer, se a gente olhar para a sua história e tudo mais. O Real Madrid não liga, entre aspas, se todo ano ficar atrás no Campeonato Espanhol para ganhar a Champions, porque como marca global que é e quer ser, ele está focado e tem essa obsessão pelo título continental, mostrar que é o maior da Europa e consequentemente do mundo dentro do futebol. Então isso me parece muito claro, e o Zidane até hoje me pareceu um treinador capaz de extrair isso do elenco. Embora eu questione essa falta de competitividade no Campeonato Espanhol, acho que é tão importante quanto para a gente medir a força de um time, a força de um trabalho. Eu, por exemplo, não considero, por mais que tenha sido um Real Madrid hegemônico em títulos de Champions, eu não coloco esse Real Madrid, por exemplo, no patamar que o Barcelona do Guardiola chegou, porque foi um time mais hegemônico, um time que condicionava tudo e todos em qualquer competição que jogasse, e principalmente porque eu entendo como o campeonato nacional, por pontos corridos, o melhor termômetro para avaliar o desempenho daquele time. Então não foi o Real Madrid mais convincente, mas foi o Real Madrid muito forte, com estrelas brilhando em momentos importantes. Então eu espero algo parecido, ou imagino que seja algo nessa linha. Só que aí você tem alguns caminhos para seguir. Qual que o Zidane vai querer fazer? Vai querer abrir mão de alguns veteranos? Porque era muito difícil pensar em uma ruptura em relação a um time tricampeão seguido da Champions, porque você chegar num time e falar, ok, você foi meu titular em 3 anos seguidos de Champions, mas já deu, acabou aqui, traria um desgaste difícil até de sustentar, por maior que fosse o Zidane naquele momento. Outra coisa é chegar um ano depois e falar, ok, você foi meu campeão 3 anos seguidos como titular em Champions, mas está nítido que o ciclo acabou, é hora de reformular. Não sei se vai ser esse o papel do Zidane, não sei se vai ser essa a vontade do Zidane. E um outro aspecto também é como ele vai desenvolver os jovens que o Real Madrid tem apostado nos últimos anos. E o Real Madrid tem muita gente jovem para desenvolver no seu elenco. Talvez aí esteja inclusive o melhor legado do Solari, porque o Solari deu chances para o Vinícius Júnior, o Solari deu chances para o Reguilón, para o Marcos Llorente, e foram as melhores notícias do Real Madrid na temporada. Os garotos que chegaram e conseguiram mostrar serviço, se consolidaram. Não estou entrando no mérito de comparar um com o outro, mas cada um na sua posição, cada um dentro da sua realidade, da sua expectativa. E tem outros também, já dentro do elenco, é o Dani Ceballos, que é um jogador que merece prestar atenção, porque tem muita qualidade, já mostrou isso em alguns momentos. É o Valverde, que o Solari deu mais minutos, deu mais chances também. É o Rodrigo, que vai chegar ainda. Vamos ver de que forma ele vai ser aproveitado ou não. Mas aí está a minha grande curiosidade. Ver como o Zidane vai conduzir um necessário processo de reformulação, sendo um cara muito respeitado em bastidor e em vestiário. E aí está um ponto-chave para o sucesso ou para o fracasso no Real Madrid. É um clube complicado internamente. E o Zidane entende isso muito bem, né? Entende isso muito bem como jogador na era Florentino Pérez lá atrás, entendendo inclusive o momento de fracasso daquela era dos Galácticos, e foi o treinador que mais conseguiu resultados também com Florentino Pérez, conseguindo essas Champions seguidas. Então ele sabe como é essa relação presidente-grupo, presidente-jogador, presidente-treinador, e sabe como o jogador que foi, como as estrelas preferem ser tratadas, como elas podem render melhor e tudo mais. Então, por exemplo, o resgate do Isco pode ser uma bandeira dessa reformulação. O Isco era hoje um jogador completamente largado pelo Solari, no Real Madrid dentro da temporada. E era um cara que poderia ter vingado, poderia ter jogado bem com o Lopetegui, os dois se entendiam bem.
O Zidane teve no Isco o cara que gerou a principal variação tática que ele teve na sua primeira era, que foi sair do 4-3-3 para ter um losango no meio-campo. Então são muitas as possibilidades, né? O fato é uma grande de uma surpresa e ele assume um risco, uma responsabilidade que mostra que de fato tá aí um cara que não tem o menor medo de arriscar, porque poderia estar tranquilamente ali sem ter nenhuma necessidade de voltar para o clube, porque ali a pressão vai ser gigante e ali a história dele está mais do que escrita. Dando certo ou dando errado, não acho que vai abalar em nada, mas é um desafio que eu sinceramente não esperava. Imaginava ele assumindo outros caminhos, outros campeonatos, outros grandes clubes, até porque ele se colocou nesse patamar por tudo que conquistou e agora fica essa curiosidade. Ele vai conseguir o time jogar bem, fazer o time jogar bem com mais regularidade? Ele vai conduzir esse processo de reformulação? Ele vai resgatar alguns jogadores que estavam em baixa? Bale, Isco, ele vai conseguir desenvolver os jogadores jovens que tem nas mãos? São várias perguntas muito importantes num clube que costuma não ter tempo. Uma coisa ele já traz automaticamente, o respeito, o respaldo, porque ele não vai ser um cara que vai ser questionado logo de cara. Ele tem algum crédito. Eu digo algum porque obviamente é um crédito gigante, mas a gente não sabe até que ponto isso se sustenta dentro dessa particularidade que é o mundo do Real Madrid. Mas crédito para aguentar as decisões que ele quiser tomar, isso ele tem, até porque eu imagino que ele esteja voltando depois de um Florentino Pérez correr atrás dele e provavelmente nessa negociação falar: você tem carta branca para fazer o que você quiser, o clube está nas suas mãos, entre aspas. Então, imagino que vá por aí. Fica essa grande curiosidade. Deixa aí seus comentários também sobre o que você acha que pode acontecer nessa nova era Zidane, sobre os caminhos que ele vai tomar, os rumos que o clube vai seguir agora, muito investimento, algumas estrelas podem chegar. Não acho que o Zidane aceitaria voltar sem ter a garantia de que o clube vai forte ao mercado. E aí os principais nomes vão ser muito especulados nos próximos meses. Mas deixa aí seu comentário, sua curtida, a inscrição no canal também. Um abraço e até a próxima.